Estava pedindo a Deus uma palavra para ela hoje. E hoje eu falei bastante com Deus, pedindo força. Porque tem momentos que a gente até tenta ser forte, mas não é. E eu estava pedindo força, e Deus me veio com esse texto na mente. E eu quero ler com você esse texto, falar um pouco. Glória a Deus. Amém? Amém? Diz assim, Isaías 40, verso 28. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, inescrutável o seu entendimento, da força alcançado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Só repita comigo essas três partes da força alcançada. Da força alcançada. Glória a Deus. E multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Para a tua glória e para o teu louvor, é o que eu te peço. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Estamos hoje no último culto do ano de 2022. Eu quero justificar aqui a ausência da Lígia, que viajou, justificou, e também da nossa diaconisa Maria Helena, que também justificou. Os demais não sei. Amém? Amados, o profeta Isaías, profetizando aqui, ele fala sobre a grandeza de Deus. É o Deus criador de todas as coisas, que ele não se fadiga, e nem há esquadrinhação do seu entendimento, não tem como medir o seu conhecimento, o seu entendimento. E ele fala aqui três coisas relacionadas à força. Como eu disse para você, eu estava dizendo para Deus: o Senhor me dá força, Senhor, eu preciso de força. E ele fala aqui que três coisas relacionadas à força. Diz que Deus dá força, que Deus multiplica as forças e que Deus renova as forças. Olha só, Deus dá força, Deus multiplica as forças e Deus renova as forças. Para quem não tem força, Deus dá força. Para quem vamos dizer que está com a força pequena, Deus multiplica as forças. Para aqueles que têm força, mas estão perdendo as forças de tanto lutar, de tanto batalhar, a Bíblia diz que Deus renova as forças. Aleluia. Glória a Deus.
Ou seja, para quem não tem força, Deus dá. Para quem está com pouca força, Deus multiplica. Para quem está ficando fraco de tanto lutar, está perdendo as forças, Deus renova as forças. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus, amados, que nós acreditamos. A Bíblia Sagrada nos mostra uma passagem muito linda, muito forte, relacionada à força. A Bíblia nos mostra, amados, na sua palavra, que para mim, que é um dos grandes profetas da Bíblia, para mim é um dos que eu mais gosto na Bíblia. Moisés, pastor, Moisés foi o cara. Isaías, Jeremias também foram grandes profetas, mas eu gosto muito de Elias, o profeta do fogo, um homem que demonstrou muitas vezes que não tinha medo de nada, um homem que, amados, tinha tanta confiança em Deus, ele tinha tanta confiança em Deus, eu gosto sempre de dizer isso, que Deus não disse para ele: Elias, vai lá e diz para Acabe que não vai chover. Não. Ele foi lá, irmãos, enfrentar Acabe, e ele disse: segundo a minha palavra. Ele está dizendo: eu estou dizendo aqui, não vai chover. Segundo a minha palavra, diante do Deus a qual eu sirvo, não haverá chuva e nem orvalho. Porque eles adoravam Baal, e Baal, segundo a tradição, era o Deus da agricultura, o Deus que manda chuva. Então eles cultuavam Baal para que tivesse chuva, para que tivesse colheita. Então ele vai lá e enfrenta. Mas esse homem também teve um momento de fraqueza. Depois de fazer tudo que ele fez, provar tantos milagres de Deus, orar e cair fogo dos céus, matar os profetas de Baal, os profetas de Azera, amados, Jezabel disse que ia fazer a mesma coisa com ele. E a Bíblia diz que ele teve medo, 1 Reis 19, versículo 2 em diante, e fugiu para escapar para a sua vida. E ele foi para o deserto. No deserto ele achou um pé de zimbro, ele deitou-se debaixo desse pé de zimbro e disse: Deus, já basta, toma agora a minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. A Bíblia não relata, amados, o que aconteceu com os pais do profeta Elias, mas pelo que ele fala, provavelmente os seus pais morreram cedo. E ele disse: eu não sou melhor que eles, eu também posso morrer. Eu também posso morrer. Me leva de uma vez. Quem nunca, né, fez isso no momento de uma grande dificuldade? Até Jonas, diante da circunstância que ele pregou e não aconteceu o que ele pregou, porque o povo se arrependeu, ele falou: melhor é morrer do que viver. Mas a Bíblia diz que, diante dessa situação, Deus não abandona Elias. Tu quer morrer? Eles não morra. Deus viu que ele estava no momento de fraqueza, e a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e o anjo do Senhor toca em Elias e diz: levanta e come e bebe. E a Bíblia diz que ele abre os olhos, estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. A Bíblia diz que ele comeu e dormiu novamente. E a Bíblia diz que o anjo de Deus tocou segunda vez e disse para ele: levanta, come e bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Você acha que é o fim, você acha que acabou, mas a jornada só acaba quando Deus diz para você que acabou. Você não pegou, você não entendeu. Às vezes você acha que é o fim, mas o fim só é quando Deus determina. Porque para Deus até aquilo que parece ser o fim pode ser o começo de uma nova caminhada. E Deus diz: muito comprido é a caminhada. E a Bíblia diz que ele levanta, come, bebe, e agora entra no que eu
estou dizendo que Deus dá força ao cansado, multiplica a força do que não tem nenhum vigor, renova as forças daquele que espera nele, dá força, multiplica a força, renova a força. E a Bíblia diz que Elias come e bebe. E a Bíblia diz em 1 Reis 19, versículo 8, que com a força daquela comida, a Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Aleluia! Ou seja, Deus deu força para ele continuar caminhando. Aleluias! E nós estamos aqui no último dia deste ano. Quantos de nós talvez pensávamos que não chegaríamos ao fim? Quantos de nós talvez pensamos que deveríamos desistir, mas chegamos até aqui? E eu estou aqui para dizer nessa noite: Deus vai dar força, Deus vai multiplicar força, Deus vai renovar força, e você vai caminhar todo 2023 para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Às vezes nós nos envergonhamos das nossas fraquezas, mas não podemos esquecer que é na fraqueza que Deus manifesta o seu poder. Deus falou para Paulo certa feita em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder é força. Se você não sabe, se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Paulo diz: por isso que me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, daí que eu sou forte. Por isso que me gloriarei nas minhas fraquezas e nas minhas injúrias, para que em mim se manifeste o poder de Deus. É no momento da fraqueza, é no momento que nós não temos força, que Deus, amados, nos dá a sua força, o seu poder. O poder de Deus trabalha, se aperfeiçoa, amados, na nossa fraqueza. E agora, amados, eu vejo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me dá a força. Glória a Deus. Embora que muitas vezes fracos que nos encontramos e pensamos que não vamos vencer, que pensamos que não vamos conseguir. Às vezes a luta é tão grande que pensamos que não temos força suficiente para vencer esta luta. Mas não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13, Deus fala na sua palavra: não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar além das vossas forças, mas junto com a provação Ele dará um escape para que possais suportar. Deus sabe a quantidade da tua força, Deus sabe até aonde a tua força é capaz de suportar. E a Bíblia diz que junto com a prova vem o escape, junto com a prova vem uma saída. Quando você pensar que vai se afogar, a mão de Deus estará estendida para te salvar. Quando você pensar que é o fim, Deus vai abrir caminho para você onde não há caminho. Quando você pensar que não há saída para esse labirinto, Deus vai brilhar a luz e mostrar a saída para você. Deus dá força, Deus multiplica a força, Deus renova a força. Aleluia. Aleluia. Não é a nossa força que é o que conta na nossa vida. Nós somos fracos por natureza. A nossa estrutura é o pó, mas é a força de Deus que faz a diferença.
E a Bíblia diz em Neemias 8:10: a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes nós queremos nos alegrar, às vezes nós queremos se alegrar, às vezes nós estamos buscando alegria na fonte errada. A alegria do mundo. Hoje muita gente vai se alegrar na bebida, nas drogas, e às vezes essa alegria vai virar ainda numa confusão, porque acontece muito nessa época. Famílias se juntam, bebem, festejam, e no final da festa eles quebram o pau. A alegria que nós temos que buscar é a alegria em Deus, a alegria do Espírito, a alegria da presença de Deus. Aleluia. É essa alegria que nos dá força, é essa alegria que nos anima, que nos fortalece, que nos ajuda a não desistir. Aleluia. Deus tem que ser a nossa força. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, se fortaleça em Deus e na força que vem do poder dele. Aleluia. O salmista diz no Salmo 27: o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a minha salvação. De quem me recearei? De quem eu temerei? Nós temos que fazer Deus ser a nossa força. A força que você precisa não é humana. A força que você precisa não vem de outro. A força que você precisa está em Deus. E não é porque você está fraco que você tem motivo para pecar. Não é porque você está fraco que você tem motivo para abandonar a palavra. Porque a Bíblia nos mostra em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a igreja de Filadélfia, o Senhor diz para eles: eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu sei que mesmo com a pouca força que vocês tinham, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Não é porque você tem pouca força que você, amados, não vai guardar a palavra. Não é porque você tem pouca força que você vai, amados, negar a sua fé no nome de Deus. Às vezes Deus está nos chamando e a gente está dizendo: não tenho força, não quero porque não tenho força. Deus dá força ao cansado, multiplica a força do que não tem mais nenhum vigor, renova as forças daqueles que esperam nele. E a Bíblia diz que o resultado é, amados, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluias. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o Senhor está chamando Gideão. Aparece para Gideão malhando trigo no lagar, Juízes capítulo 6, versículo 12. E o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele envia Gideão para livrar Israel das mãos dos midianitas. E ele começa a dar desculpas. Quem sou
sou eu. Eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Pois a resposta do anjo para Gideão foi essa. Juízes 6:14. Vai nessa tua força, e o Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Se você esperasse sentir o super-homem, a super-mulher, você não vai a lugar nenhum. Mas vai nessa tua força, que Deus dá força, que Deus multiplica a força, que Deus renova a força. Aleluia. Vai nessa tua força. Oh, calabraçuga lavachaias. Vai nessa sua força. Não querem ter o que você não tem. Deus sabia quem era você quando te escolheu. Deus sabia da nossa força. Mas mesmo assim, Ele nos escolheu. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A Bíblia nos mostra, eu quero ler com você, Josué capítulo 14, versículo 10 e 11. Às vezes a gente pensa assim: mas é tanto tempo que eu sirvo a Deus, por isso que a minha força não é mais a mesma. Escute o que eu vou dizer para você. Não importa o tempo que passou. Não importa o tempo. Porque Deus é aquele que conserva a sua força. Josué 14:10 diz assim: e agora eis que o Senhor, como falou, Caleb está falando para Josué, me conservou em vida esses 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Eu vou resumir aqui para você entender o texto. 40 anos Caleb tinha quando Israel foi espionar Canaã, que o povo acabou murmurando e acabou desistindo, e tiveram que voltar para o deserto. Passou-se agora 45 anos, mas não foi 40 anos que Israel peregrinou no deserto, é que 40 anos eles peregrinaram, e daí começaram a conquistar cidades, e as tribos foram conquistando e foram sendo divididos, mas Josué ainda não tinha a sua conquista. Estava todo mundo herdando as suas terras, e Josué e Caleb na sua. Por quê? Porque no dia em que eles murmuraram, Deus prometeu que aquela terra seria dele. E ele foi lutando pelos seus irmãos, lutando 5 anos, depois dos 40 anos de deserto, 5 anos, ele lutando. Está aí, pega a sua parte da terra, está aí a sua terra, e ele lutando. Quando estava todo mundo praticamente já alojado com a sua herança, ele chega e diz para Josué: agora eu quero tomar aquilo que Deus falou que era meu. Esperou todo mundo conquistar para dizer: agora eu quero aquilo que Deus falou que era meu. Detalhe,
aquilo que Deus disse que era dele era para ser de todo mundo, mas agora ia ser só dele. Você não pegou. Às vezes aquilo que era para ser para todo mundo fica só para você, quando você persevera. E o que me chama a atenção é que ele fala o seguinte: conforme era a minha força, é hoje. Deus me sustentou. É a mesma força para entrar e para sair. Para a guerra é a mesma coisa. Estou do mesmo jeito. Estou com 85 anos, mas tenho a mesma força dos 40. Aleluia. Quem quer uma graça dessa, diga graças a Deus. Se você não quer, se você quer ser um velho caído, eu quero ser um velho forte em nome de Jesus. Amém? Então, amados, diga comigo: Deus dá força. Deus multiplica a força. Deus renova a força. Glória a Deus. A Bíblia diz em Juízes, capítulo de número 15. Juízes, capítulo 15, versículo 14 ao 19, assim está escrito: quando ele chegou à lei, os filisteus saíram ao encontro, jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou ali uma queixada de jumento fresca, estendendo a mão, tomou-a, e com ela matou 1000 homens. Quando Sansão mata 1000 homens com uma queixada de jumento, disse Sansão: com a queixada de jumento, com a queixada de um jumento, fiz montões e mais montões. Sim, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. E acabando ele de falar, lançou a mão da sua queixada e chamou aquele lugar de Ramá-Leí. Depois, como tivesse grande sede, chamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste grande livramento, e agora morrerei eu de sede, cairei na mão desses incircuncisos. Verso 19: então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, criou uma fonte de água, e saiu água, e Sansão, tendo bebido, recobrou as forças e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada em Acore, a qual está em Leí até o dia de hoje. Sansão teve uma grande batalha, e com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. A mesma força que ele tinha, amados, Sansão era o homem mais forte da terra. Após a batalha, por causa da sede, ele perdeu as forças. E ele falou: agora o Senhor deu um grande livramento pelas mãos do teu servo, mas agora vou eu cair na mão desses incircuncisos. Ou seja, se chegasse mais filisteus, ele não tinha força para lutar. Ele matou 1000, mas se chegasse mais alguns ali, ele não teria força, porque ele estava desfalecendo de fraqueza por causa da sede. Então Deus criou uma fonte onde não havia fonte, e ele bebeu a água, matou a sede, e a Bíblia diz que ele recobrou, voltou a ter força. Tem batalhas que tiram todas as nossas forças. Tem lutas que a gente luta, e luta com coragem, luta como um guerreiro, mas acaba as nossas forças. Só que Deus dá força, Deus multiplica a força, Deus renova a força. Aleluia. E Deus não deixa o guerreiro dele perecer. E aonde não havia fonte, Deus cria uma fonte só para devolver a força para Sansão, para que ele recobrasse a força novamente. Aleluia. Se você não entendeu, deixa eu dizer para você: a luta foi tão grande que você hoje está sem força,
Mas Deus tem uma fonte preparada para você recobrar as suas forças. Eu profetizo em nome de Jesus que você pode, ou melhor, poderia estar acabando esse ano sem forças, mas Deus vai te dar forças hoje. Ele vai recobrar as forças hoje. Ele vai abrir uma fonte onde não tem hoje, para que você mate a sede da sua alma e você vai voltar a ser o mesmo guerreiro que você era. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Sansão recobrou as forças. Recobrou as forças. Eu estou pregando para você e para mim aqui hoje. Hoje de manhã eu entrei aqui sozinho. Ajoelhei aqui sozinho. Chorei aqui não sozinho, porque Deus estava aqui. Hoje de manhã eu fiz isso. Eu chorei aqui. E disse: Deus, a gente fez tanta coisa dentro dessa igreja aqui. Tanta coisa. Eu fui ousado. Muita coisa que aconteceu aqui eu nem tinha para acontecer. Eu estou abrindo meu coração para você. Eu disse para Deus: e hoje eu não tenho força para fazer nada. Essa é a situação que eu estou me sentindo nesse último dia do ano, Senhor. Não sinto força para fazer nada. E Deus começou a ministrar no meu coração esta palavra: eu dou força ao cansado. Eu multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aqueles que esperam em mim, eu renovo as forças. Aleluia. E Deus começou a ministrar no meu coração hoje pela manhã. Eu fiz as minhas gravações, mas antes de fazer as minhas gravações, eu tirei um momento com Deus aqui. E eu chorando, e Deus ministrando no meu coração e me trazendo essas palavras, essas mensagens que eu estou trazendo para você aqui agora. Eu até achei que não ia pregar essa palavra hoje à noite. Eu achei que era Deus só pregando para mim, mas Deus falou para mim pregar o que Ele pregou para mim. E eu estou pregando para você o que Ele pregou para mim. Aleluia. A jornada não acabou, ela é cumprida ainda, é muito longa ainda. A batalha pode ter sido grande, você pode ter vencido milhares, e hoje pode estar sem força para lutar contra um. Embora Sansão não disse com todas as palavras, mas é isso que ele está dizendo: eu matei 1000, fiz um montão aqui, mas se aparecer um filisteu agora me mata, porque eu não tenho força. E Deus abriu uma fonte, aleluia. E eu creio que essa fonte vai se abrir, e eu creio que essa água vai jorrar. Eu creio que não é a minha força, é a força de Deus. Eu creio que Deus vai me dar força. Eu creio que tem gente que não teve nem força para chegar aqui hoje, mas você conseguiu chegar aqui hoje. E eu creio que Deus vai me fortalecer, vai te fortalecer. E eu creio que a força que Deus vai nos dar, aleluia, nós vamos levar essa obra onde Deus quer que leve. Nós vamos fazer aquilo que é para ser feito. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos voltar a vencer grandes batalhas, realizar grandes projetos em nome de Jesus, porque Deus dá força ao cansado. Deus multiplica a força para aquele que não tem nenhum vigor mais, e Ele renova as forças. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se Ele tem que te dar, eu não sei se Ele tem que multiplicar, eu não sei se Ele tem que renovar. Eu sou homem para dizer: hoje pela manhã eu disse para Deus: eu não tenho mais, eu preciso que o Senhor me dê forças. Aleluia. E Ele disse: eu dou força ao cansado. Eu multiplico a força daquele que não tem nenhum. Eu renovo as forças. Aleluia. Ele está dizendo para mim e para você hoje: vai nessa força.
Vai nessa força. Mas eu estou fraco. A minha graça te basta. Porque o meu poder vai trabalhar na tua fraqueza. Carabraçu, alabachaias. Glória a Deus. Ele está dizendo hoje para mim e para você. Eu sei que mesmo com a pouca força que você tem, você ainda tem insistido de guardar a minha palavra, não tem negado o meu nome. Por isso eu vou abrir uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Porque você, com a pouca força, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Se coloca de pé na presença de Deus. Se coloca de pé na presença de Deus. Oh, cadabraçu e alabachai. Oh, rabaconda lacento, fachola bacana labaias. Oribacanda labassu e alabachaias. Espírito de Deus, eu clamo a ti, Senhor, nesta hora, Senhor. Dá força, Senhor, para as nossas vidas. Multiplica as forças nessa noite.